uma PEC importantíssima, né, Paulinha? Fundamental. Aí a gente discutia a questão da aposentadoria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E vocês sabem... É vitalício, que né? Não, é 75. Tem integrantes da bancada. Estados Unidos é vitalício. É vitalício, aqui é 75 anos. Mas com a esse é um PEC da assunto... Bengala, que foi era 70. Esse é um assunto interessante da gente discutir aqui. E tem contribuição de uma integrante da bancada nessa história toda. Porque para fazer a PEC andar, precisa ter assinatura. Muita assinatura. Precisa ter assinatura de petista, esquerdista, cirista, pedetista, todos os istas precisam assinar. E quem conseguiu, Vini? Zoe Martínez. Com a palavra. Antes de sair da Câmara, na época que eu trabalhei lá, eu fui lá na Câmara, rodei toda a Câmara aí conversando com todos os deputados. Teve muita resistência, foi muito difícil conseguir, mas a gente conseguiu aí em 2019 as assinaturas necessárias para a revogação da PEC da Bengala, para começar a ser discutido esse assunto tão importante, que como a deputada Bia Kicis, presidente da CCJ, falou, é muito importante para oxigenar, né, o STF, o judiciário, né, não só o STF, o judiciário. E tem muito deputado que falava, eu até sou a favor, mas não posso assinar porque meu sogro é desembargador, para você ter uma ideia, né, da loucura. Mas eu quero comentar aqui, saindo um pouco desse assunto, sobre a fala do Toffoli, que é o seguinte, ele falou abertamente... Qual foi a fala? Do poder moderador, que o STF é um poder o Brasil é um país semipresidencialista com o STF como poder moderador. Ele falando isso, ele confirma o que a gente fala e da falta de democracia no país. Se o próprio ministro falou isso, que o STF exerce esse poder, né, já mostra a falta de democracia que tem no país. E isso é um tentáculo do marxismo cultural, que é o aparelhamento da instituição. A pessoa se acha ungida, né, a enviada de Deus, e começa a agir segundo a cabeça dela, o que ela acha melhor, e não seguindo a Constituição. E é uma coisa muito grave e inconstitucional, que deveria estar sendo investigado, e os parlamentares já tomando algumas providências em relação a esse assunto. Ô Joel, como é que você vê justamente essa aposentadoria? Porque o poder que um ministro tem hoje é uma coisa impressionante, né? Ele tem uma tranquilidade pelos próximos 40, 50, tem ministro... O Cássio Nunes vai ficar mais de 30 anos. E assim, obviamente que o ministro tem o poder, mas quem indica... Também tem um poder. Também tem. Essa PEC, Paulo, essa proposta de PEC, ela se destina única e exclusivamente a, casuisticamente, tentar fazer com que o Bolsonaro possa nomear mais ministros. Agora, considerando o mérito da questão, se é 75, se é 70, eu tendo mais a 75, porque eu acho que hoje em dia as pessoas vivendo mais, o mandato também, a pessoa está apta a cumprir sua função até mais tarde. Mas pode ser 70? Pode. O importante, num país republicano, é que é o seguinte, você vai fazer alguma mudança, se eu for fazer uma mudança, por exemplo, algo que sempre foi quebrado, quando o FHC foi fazer mudança na regra de reeleição, o que não foi feito e deveria ser feito é dizer, tá bom, vai ter reeleição no Brasil, mas não vai poder ser você que está passando beneficiado por ela, concorda? Isso não é certo, não é... Isso enviesa a discussão política para o interesse de curto prazo de quem está propondo. Aqui deveriam fazer a mesma coisa. Quer mudar para 70? Pode ser, mas depois que acabar o tempo desses que estão aí já no Supremo, né? Senão, vira casuísmo, eu quero deixar o ministro que é meu aliado mais tempo, daí eu aumento a idade. Eu quero deixar o ministro que eu sou contra menos tempo, daí abaixa a idade. Esse casuísmo é que mata o país. Então, quer ser 70? Pode ser. Eu sou a favor de 75, mas pode ser 70 também. Agora, então vai passar a valer para os próximos. Não para quem já está aí para beneficiar o poder atual. Fala, Vini. Acho que melhor do que reduzir a idade seria um mandato. Pode ser. Ministro do STF. E também essa questão... Pode se discutir o tempo. Mas essa questão da indicação, vocês também não acham? Eu acho que não tem que ser política. Muita gente acha que deveria ser por carreira. Eu gosto da indicação do presidente. Eu não concordo, porque aí sempre vai ter dedinho político no meio das decisões, sempre, ainda mais no Brasil. Então, mas aí que tá. Nesse caso da PEC que muda a aposentadoria, a gente sempre tem que trabalhar no Brasil com aquilo que é possível, daquilo que é o ideal. O ideal é o que vocês falaram. Vamos botar mandato, 8 anos, 12 anos, 10 anos, seja lá quanto for, se o cara tiver 50 anos, 40 anos, 30 anos... Mas é mais improvável que uma proposta dessa seja aprovada. Né? Agora, isso nunca vai passar.
Vocês concordam? Não, a partir do passar no poder opressor em cima do próprio legislativo, eu acho que pode passar. Claro. Eu acho que pelo menos essa questão da aposentadoria ela é mais plausível, é mais palpável o negócio. Não, eu acho que a partir do momento que o STF imprime um poder opressor, inclusive ao legislativo, eles podem querer se vingar assim. Agora, o importante é comentar a fala do seu Dias Toffoli. Isso é confissão de golpe. Isso é confissão de golpe dado. O Brasil não é semipresidencialista. O Brasil é um país presidencialista falava que era. Que você eventualmente... calma lá. Que você eventualmente vota num presidente e deputados e não elege juízes como poder moderador coisíssima nenhuma. O que o Dias Toffoli diz e confessa, o que todo mundo já vê na prática, é que existe realmente um Supremo que manda no Legislativo, que legisla com pautas como homofobia, pautas como armamento, que retira prerrogativas do presidente de nomear assessores da Polícia Federal, que retira poderes do presidente de combater a pandemia, outorgando a prefeitos e governadores. Ou seja, é uma ingerência e uma interferência permanente em todos os órgãos do Estado, em todos os outros dois poderes. Isso quando ele não prende, sufoca, persegue, sem exatamente devido processo legal, pessoas por achar que eles estão coadunados a algum tipo de princípio conservador que eles não querem. Isso quando eles não destroem exatamente o princípio de combate à própria corrupção, usurpando, mais uma vez, poderes do Legislativo. Por exemplo, legislar em relação à prisão de segunda, terceira e quarta instância. A questão é, juízes burocratas não eleitos não podem exercer funções legislativas e funções executivas. Eu não votei em Dias Toffoli. Eu não votei em Gilmar Mendes, não votei em Alexandre Moraes. Eu não respeito esses juízes, eu jamais votaria nesses juízes. É uma vergonha. A gente está num período de que a gente tem tanto medo do STF e o próprio Congresso fica de cócoras, acovardado, porque tem capivaras lá, processos lá entulhados, e pela chantagem e pelo medo do STF não se coloca contra um homem, por exemplo, Dias Toffoli, que diz que quem manda, praticamente, o que ele disse, quem manda no Brasil é o STF. Eu não votei em vocês, senhores ministros ditatoriais togados. Se vocês querem ser presidentes, eventualmente, se vocês querem fazer parte do Executivo ou do Legislativo, se candidatem. Vocês são o poder judiciário. Vocês não são o poder moderador, coisa nenhuma. Vocês não são o poder legislativo, vocês não são o poder executivo. O que a gente tem no Brasil, uma ditatoga e agora escancarada pelas palavras do Dias Toffoli. Ele é próprio, né? Assumiu com todas as letras. Ô, Adriles, o poder judiciário no Brasil não é um poder eletivo. Ele tem seu papel mesmo para ser contra-eleitoral e contra-majoritário, inclusive, porque a lei tem que ser cumprida independentemente da opinião da maioria em cada questão. Agora, existe um problema... Posso terminar? Existe um problema constitucional real no Brasil, que sim, o Supremo, e não só o Supremo, o Judiciário, de maneira geral, tem um poder grande demais. Mesmo numa cidade como São Paulo, um prefeito não consegue mudar uma velocidade de rua sem que um juiz acabe decidindo se pode ou se não pode fazer aquilo. O Supremo é chamado a opinar e a decidir em milhares de assuntos, até assuntos minúsculos. Se um pobre que roubou uma lata de coca, você tem que ser preso ou não. Isso não é assunto para o Supremo Tribunal Federal. O que a gente precisaria no Brasil é uma reforma constitucional que diga com mais clareza o que pode e o que não pode chegar até o Supremo, porque a inflação da Constituição, você tem razão. Leva ao autoritarismo hoje. A inflação de casos e de coisas e de questões que chega lá é única no mundo. É única. Nenhum país do mundo, uma corte constitucional como o Supremo, está decidindo sobre tudo o tempo inteiro como o nosso. Isso é um problema, isso precisa de um debate no Congresso. Agora, sem ilusão também. O Supremo cresceu tanto porque o Congresso brasileiro é vergonhoso na sua inatividade muitas vezes. Não, peraí, a gente só tem, vamos ser sinceros, nem sempre é pro mal. A gente só tem casamento homoafetivo nesse país por causa do Supremo.